Começando mais um vídeo pessoal para vocês no canal. O vídeo de hoje é sobre fundos imobiliários e é um assunto muito importante que eu vou trazer para vocês, pessoal. No vídeo de hoje eu vou fazer para vocês, pessoal, uma análise da página virtual Infomoney, uma página de notícias, e que trouxe 5 fundos imobiliários que foram recomendados por outras corretoras e empresas. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, o que eu preciso falar para vocês são algumas vantagens do fundo imobiliário, pessoal, e que muitas pessoas às vezes não sabem e acabam não comprando por medo ou por outra coisa. Então eu vou trazer para vocês algumas vantagens muito boas dos fundos imobiliários. A primeira, é claro, é que todos os fundos imobiliários e todos os dividendos providos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, o que eu quero dizer com isso? Você compra um fundo imobiliário X e todo mês ele está te pagando ali, né? Mensalmente ele está te dando os seus dividendos. Esse dividendo ele não é tributado, ou seja, não precisa pagar imposto de renda. O investimento inicial que você precisa ter é muito baixo. Você consegue comprar cotas a partir de R$10 no mercado. Você pode diversificar também em várias classes de ativos. E o que eu quero dizer com isso? Você pode comprar tanto fundo imobiliário de agro, fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário híbrido, fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de fundos que compram outros fundos, fundo imobiliário de recebíveis, de escritório, de shopping. Tem uma gama gigantesca de produtos que você pode adquirir. Tem a vantagem de todos os meses os rendimentos estarem caindo na sua conta. E outra, livre de impostos, mais uma vez dizendo. Além de que é um mercado que possui muita liquidez e também você economiza muito tempo e dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ficar se preocupando em sair na rua, em imobiliária, atrás de vender, de alugar. Não, você precisa simplesmente do seu computador, do seu celular, pesquisar sobre o fundo, ir atrás das informações dos gestores, dos administradores da empresa, para que assim você tenha uma análise boa e você adquira o fundo. E que para você comprar ou para você vender é muito rápido. Se você pegar um fundo que tem uma liquidez alta, o que eu recomendaria acima de 1 milhão, você consegue vender e comprar em frações de segundos, pessoal. Não há necessidade também de fazer investimentos muito altos, ou seja, você consegue começar com um investimento muito baixo. Você não precisa desprender de R$200 mil, por exemplo, para fazer uma casa para você alugar. Não, você pode começar com 100, 200, 300 mil. É óbvio que você não vai ganhar absurdos com isso, mas você vai ganhar proporcional ao seu investimento que você fez. E também todo mundo gosta de praticidade, facilidade, não é? Então, além de tudo isso, você não precisa se preocupar se a pessoa está pagando IPTU, se a pessoa quebrou alguma coisa lá e você tem que consertar, se está alugado ou não, você ir atrás de corretora para ver se consegue receber o aluguel certinho. Você não precisa se preocupar com nada. A única coisa que você tem que fazer é contratar, no caso, comprar a cota, e nisso você contrata a gestora, entre aspas, né, claro, e esse trabalho todo de se preocupar se está pagando ou não, de reforma ou não, é tudo através do fundo imobiliário. Ele vai fazer isso por você, então você não precisa se preocupar com nada. Só você comprar a cota e deixa que o resto, essa equipe profissional vai fazer para você. Então, já começando o vídeo, pessoal, a gente vai começar primeiro pelo BRCO11, a Bresco Logística. Como o próprio nome diz, é um fundo imobiliário de logística. A gente pode analisar que ele tem um dividend yield de 7,92 ao ano e um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. No caso, a ação está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, então isso é bom, mas também tem que tomar cuidado para não ser muito abaixo. E às vezes levanta um alerta aí, porque pode ser que a empresa está passando por alguns problemas sérios. Então, é um preço sobre valor patrimonial muito bom, 0,84, tem uma liquidez diária de 4,4 milhões por dia e o preço da cota está R$ 99,80. A data do IPO, para quem não sabe o que é IPO, é oferta pública inicial, em português, né? É quando ele começou no mercado, quando esse fundo imobiliário foi o primeiro dia que ele começou as negociações do mercado, no caso na B3, foi em 5/2/2019. Aqui a gente consegue acompanhar onde estão todas as operações da Bresco Logística, no caso os galpões logísticos. A gente consegue ver uma concentração muito grande no estado de São Paulo. É óbvio que temos também na Bahia, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, mas a gente consegue ver que a grande parte é em São Paulo. A gente tem algumas empresas famosas aqui que a gente consegue ver, Carrefour, Magazine Luiza, Mercado Livre, enfim. O próximo é o HGCR11, pessoal, um fundo de recebíveis. O dividend yield dele está em torno de 13,23 ao ano, um preço sobre valor patrimonial 1, tem uma liquidez de 3,6 milhões ao dia, o preço da cota está em 102,66 e a data do IPO foi em 13/1/2010. Eu coloquei um asterisco em cima pelo simples fato de ser um fundo gerido pela Credit Suisse. Para quem não sabe, a Credit Suisse por um tempo atrás passou por uma crise de confiança, teve alguns problemas
que apareceram até na mídia, então eu coloquei um asterisco para a gente ficar com uma pulga atrás da orelha com ele. O que significa o CRI? Certificado de Recebíveis Imobiliários. Como dito aqui no textinho que eu deixei ao lado, são títulos de renda fixa que têm a seguinte função: representar a promessa de um pagamento futuro em dinheiro. Mas, João, explica direito para mim que eu não entendi muito bem como é que funciona. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu, João, quero pegar um apartamento que está saindo agora na planta, que eu quero morar, eu gostaria de financiá-lo, mas porque eu não tenho dinheiro, então eu quero ir pagando aos poucos, aí eu queria financiar em 15 anos. Aí eu vou lá na construtora e falo: construtora, eu quero financiar por 15 anos. Aí vem outra pessoa e faz a mesma coisa, outra pessoa e faz a mesma coisa. Aí a construtora, ela ainda não tem o dinheiro para fazer. Então o que ela faz? Ela pega todas essas dívidas que ela fez, né, com a construtora. A construtora pega todas essas dívidas e ela vai em uma securitizadora. E ela fala: securitizadora, toma essas dívidas aqui, eu vou emitir um CRI. E a partir dele, aí sim começa a funcionar tudo, entendeu? Então o CRI, na verdade, é um certificado de recebíveis imobiliários, certificado de dívida, vai. O próximo que a gente vai ver aqui é o KNCR11, o Kinea Rendimentos Imobiliários. Kinea Rendimentos Imobiliários é do grupo Kinea, um grupo muito famoso e muito antigo, de muita tradição no quesito fundos imobiliários. Tá com um dividend yield de 12,03 ao ano, um preço sobre valor patrimonial de 0,99, tem uma liquidez muito alta de 11,6 milhões ao dia e o preço da cota está em torno de R$ 99,47. A data do IPO, 2/11 de 2012. Tem o objetivo de render 100% do CDI, líquido de imposto de renda. Lembrando que todos os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. O HGRU 11, você pode ver que esse também está com asterisco, é um fundo também gerido pela Credit Suisse e ele é focado em empreendimentos de renda urbana. Enfim, na região urbana mesmo, não na região rural, entendeu? Tem um dividend yield de 8,15 ao ano, preço sobre valor patrimonial de 1,01, uma liquidez de 3,8 milhões ao dia e o preço da cota está em torno de R$ 121,99. A data do IPO, 27/7 de 2018. Aqui a gente consegue ver algumas das localidades onde estão localizados a maioria dos prédios. Aqui a gente consegue ver uma quantidade muito grande no varejo alimentício, vestuário e na parte educacional. Isso já somando dá mais ou menos um pouquinho mais ou um pouquinho menos de 50%, ou seja, metade só nesses três. O próximo é o CPTS11, o Capitania Securities. Dividend yield de 14,91 ao ano, um preço sobre valor patrimonial de 0,94, uma liquidez de 7,3 milhões ao dia e o preço da cota em 85,83. A data do IPO, 28/8 de 2014. Lá em cima, se você ver na reportagem da Infomoney, a gente consegue ver que ele é um fundo de recebíveis, mas eu fiquei meio assim: por que recebíveis? Sendo que ele possui uma parte da carteira que também é focada em outros fundos imobiliários, que não são só de recebíveis, entendeu? Então, eu vejo ele como um fundo híbrido e não um fundo só de recebíveis. A gente consegue ver aqui, ó, nesse próximo ponto, que 30% da carteira dele está alocada em fundos imobiliários. Os outros 70%, sim, estão alocados em recebíveis, logístico, de shopping, de varejo, enfim. Mas eu vejo que ele é um fundo híbrido e não um fundo de recebíveis apenas. Então é isso, pessoal. Esses foram os 5 fundos imobiliários que eu trouxe para vocês. Mas eu gostaria de dizer também, pessoal, sobre o atual momento que estamos vivendo no país e o que eles nos deixa favorável e talvez desfavorável a um ou outro tipo de fundo imobiliário. A gente possui, nessa reportagem que a Infomoney fez, o seguinte layout, eu diria: um fundo de logística, 2 fundos de recebíveis e 2 fundos híbridos. Tem uma diversificação, eu diria. Mas o que eu quero dizer realmente é: a gente, no Brasil, está vivendo um momento de taxa Selic elevada. E o que isso faz com os fundos imobiliários? Geralmente, a galera prefere tirar o seu dinheiro de fundos imobiliários, porque no patamar que a Selic está, nos 13%, é muito bom deixar o dinheiro em renda fixa, que é certeza que é uma renda fixa que vai pagar, atrelados a títulos do governo, do que você deixar o dinheiro em fundos imobiliários. Então, muitas pessoas migraram dos fundos imobiliários para a renda fixa e fez com que houvesse uma queda nos fundos imobiliários. Mas agora a gente consegue ver os fundos imobiliários voltando e estabilizando. E o que eu gostaria de entrar em outro ponto. CRIs, a maioria deles são atrelados ao CDI. E o CDI é atrelado à taxa Selic. No caso, se você está pagando uma taxa muito alta, ele oscila junto ou não, entendeu? Seja de uma forma pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Pré e pós-fixada, entendeu? Quem tem fundos de recebíveis nesse período de taxa Selic alta, eles pagam muito, muito bem. Então você pode ver, a gente tem 2 fundos de recebíveis, até 3 contando o CPTS, que ele paga um dividend yield muito alto do que os outros 2, que é o de logística e o outro híbrido, que é o HGRU11. Se você vê o HGRU11, ele possui um dividend yield de 8,15 ao ano, e se você pegar o primeiro de logística, ele tem 7,92. Agora, se você pegar os outros 2, né, de recebíveis, e aquele outro que é o híbrido, que tem a maior parte em CRI,
eles pagam muito mais do que os outros. E eu vou mostrar para vocês. Ó, o HGCR está pagando 13,23 ao ano, quase o dobro dos outros dois. O KNCR11, 12,03 e o CTPS 14,91. Então, pessoal, esse momento que estamos vivendo é muito favorável a fundos de recebíveis. Mas isso quer dizer que vai ficar para sempre? Não. Então, por isso que é bom você diversificar a sua carteira e ter vários tipos de ativo. Um pouco de agro, um pouco de escritório, um pouco de shopping, um pouco de recebíveis, um pouco de tijolo, um pouco de logística. Diversificação, porque aí você não sofre tanta oscilação em determinados períodos. Porque quando a taxa Selic baixar, esses fundos vão pagar menos, mas a gente vai ter outros pagando mais. Então é por isso que é bom ter uma balança muito equilibrada dos fundos imobiliários, não só de fundos imobiliários, de ações, de qualquer coisa que você queira ter na sua carteira. E a outra coisa que eu gostaria de dizer é sobre a instabilidade fiscal. O novo governo que vem apresentando algumas falas e algumas posições no qual os investidores não estão muito satisfeitos e fazendo com que até o Banco Central pense em elevar as taxas de juros de novo, sendo que elas já estavam sendo mantidas há 2 a 3 reuniões. Já há rumores de que é um possível novo aumento na próxima reunião. Então isso mostra que, mas não só os investidores, e sim também o Banco Central está um pouco receoso com o novo governo e com as novas práticas e o novo plano que eles vêm apresentando, dizendo que vão estourar em 200 bilhões de orçamento. Isso dá todo um medo para as pessoas que investem e um medo para quem controla a inflação, controla as taxas de juros. E para finalizar, pessoal, eu coloquei para vocês aqui, se você fosse comprar um fundo de cada desses que eu citei para vocês, quanto que ficaria? E você consegue chegar no valor de R$ 509,75. Se você for ver os dividendos, eu peguei o último dividend yield que cada fundo pagou, que você pode ver aqui na tela, e o quanto isso daria se você tivesse investido os R$ 509 em um mês aplicado. E você chegaria no valor de 4,60 no primeiro mês. E lembre-se, pessoal, esse vídeo não é uma recomendação de compra, nem uma recomendação de venda, é apenas um conteúdo informativo para vocês sobre os fundos imobiliários citados na revista online InfoMoney. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e digite aí se você vai ficar inventando desculpa mesmo, se você vai começar de verdade a ter sua renda passiva. Obrigado, um abraço e fiquem com Deus.